Como parecer interessante, atrair um amor apesar da idade. Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Yara Restini, especialista em separação, superação amorosa e autotransformação. Eu tô aqui para ajudar você a abraçar a felicidade que está reservada para você no universo. A preocupação com parecer ser mais nova do que a gente persegue muitas mulheres. Por quê? Desde pequenas, elas ouvem histórias sobre homens que trocaram suas mulheres por mulheres mais jovens. Desde pequenas, a gente vê uma supervalorização da juventude no âmbito sexual. Muitos homens, desde pequenos, ouvem a mesma coisa, né? Então, em casa mesmo, as pessoas ouvem as frases dos próprios pais, tipo, o que importa é a carne tenra. Então, existe toda uma cultura acerca disso aí, né? E uma coisa que se vê muito é o seguinte: homens sendo explorados por pessoas malandras e achando que é amor e tesão por eles. Eles muitas vezes mantêm essas pessoas no mais alto padrão financeiro, pensando que o amor é por eles e não pelo restaurante mais caro de Paris, onde eles levam essas pessoas para jantar. Eles pensam que é tesão por eles e não pelas bolsas Louis Vuitton que elas vão colecionando com o dinheiro deles. Sim, é claro que o amor acontece entre pessoas com enormes diferenças de idade. E sim, muitas vezes, os homens que saíram de um casamento de décadas não saíram por isso. Saíram por não estarem felizes mesmo. Saíram pela relação ter se deteriorado. E aí acabaram se envolvendo amorosamente com alguém mais jovem e não necessariamente saíram para trocar a mulher mais madura por uma mais nova. Mas a gente sabe que, como muitos deles foram ensinados que o negócio é comer todas, que o negócio é mulher novinha, que é importante ser aplaudido aí pelos amigos, né? É importante que os amigos tenham inveja quando ele exibe um troféu aí bonito e jovem, né? Para eles, de repente, isso fica sendo o que importa. Eles acabam sendo presas fáceis de mulheres mal intencionadas, que estão aí no auge dos seus hormônios e da sua forma física. Mas esses homens que não conseguiram desenvolver uma visão aí mais realista, né, com valores mais bem resolvidos e que são dependentes aí da aprovação do grupo de amigos machistas, na verdade, nunca conseguiram ser bons parceiros em um relacionamento. Esses homens e seus grupos aí de puxa-sacos, normalmente, são aqueles que não conseguem se valorizar como homens, que acreditam que o que importa é o carrão, é o pintão, é a forma física, é a força física, o controle, o desrespeito. Felicidade verdadeira mesmo, eles acabam nem tendo muita chance de conhecer. Eles podem nem ter acesso a eles mesmos como pessoas. É triste. Então, esses aí, eles nem interessam mesmo. Nem se preocupe com esses, porque de cara eles já ficam de fora da sua lista. E isso é muito bom para você. Porque os homens que interessam são aqueles que se libertam dessa hipnose em massa aí. São aqueles que foram criados de uma forma diferente, ou então que aprenderam por si só valores totalmente diferentes. Na maioria das vezes, esses homens são ou se tornaram mais empáticos, mais humanos, mais conscientes de quem eles são. E assim eles prestam atenção em quem é a pessoa que está ali na frente deles. Eles desenvolvem respeito,
capacidade de troca, de doação, esses sim interessam. Mas enfim, com essa cultura equivocada sobre os valores verdadeiros na vida, passou-se a acreditar que é preciso parecer mais jovem do que se é. Isso traz muito sofrimento para muitas pessoas, para muitas mulheres. Minha mãe, por exemplo, ela detestava falar a idade dela. Tudo que se falava que rejuvenescia, ela saía correndo atrás e passava a comer, passava a tomar, passava a fazer, enfim. Então era uma guerra constante dentro dela, sabe? Um sofrimento. E ela repetia frases machistas e preconceituosas sobre as mulheres mais velhas. Mesmo depois de idosa, ela falava: "Ai, eu tô uma velha horrorosa, velha não presta para nada mesmo." Sofrimento. Sofreu com isso, sabe desde quando? Desde os 30 anos. Uma judiação. Nunca se aceitou com cada idade que ela teve, nunca foi um porto seguro para ela mesma. E ela vivia tentando achar um jeito de parecer mais nova do que era. E muitas mulheres sofrem com isso e também acabam desenvolvendo um preconceito com a própria idade. E elas acabam praticando uma falta de amor por elas, que é altamente prejudicial. E a falta de amor acaba sendo prejudicial para todos os setores da nossa vida. Bom, não é difícil perceber, por exemplo, que as cirurgias plásticas que tantas mulheres fazem, né, para tentar parecerem mais jovens, na verdade não deixa mais jovem, deixa mais bonita, sim. Mas a pessoa continua parecendo ter a idade que tem. Mas sabe por que a cirurgia plástica deixa a pessoa mais bonita? Porque ela deixa a expressão da pessoa mais leve. Eu conheço, e você também deve conhecer, muitas mulheres que nunca fizeram cirurgia plástica, mas por causa de um estilo de vida mais sereno, mais zen, elas acabam parecendo envelhecer menos do que outras. Eu sou totalmente a favor da cirurgia plástica. Eu acho que quem tem vontade de fazer tem mais a que fazer mesmo. Acho que fica muito bom. Eu mesma já fiz uma vez, dei uma puxadinha aqui, ficou ótimo. Mas claro que eu continuei com a idade que eu tenho, sabe? Desculpa, não muda a idade da pessoa. A pessoa continua parecendo ter a idade que ela tem. Ela fica parecendo mais cuidada, mais relaxada, menos cansada talvez. Mas não faz a pessoa voltar no tempo. E assim é em tudo que envolve a nossa aparência. O grande lance é perseguir a leveza. O jeito de se vestir pode deixar você mais leve, mais disposta. E isso acaba sendo confundido com deixar você mais jovem. O difícil é que muitas pessoas acabam fazendo escolhas equivocadas, sem querer no jeito de se vestir, né, perseguindo aí essa aparência mais jovem, aí acabam ficando menos bonitas, mais pesadas, parecendo sim mais velhas do que realmente são. Então é o que acontece quando se opta por roupas exageradas demais, apelativas demais sexualmente, ou então se opta pelo exagero aí de acessórios, um monte de colar, um monte de pulseira demais. De repente o exagero na altura do salto, na minha opinião, não fica bom, não. E o contrário acontece também. A pessoa às vezes opta por se vestir tão apagada, tão carrancuda, formal demais, com cores apagadas demais, sérias demais, né? Eu acho que tudo gira em torno da leveza. E é ela que precisa ser cultivada na nossa aparência. Na maquiagem acontece a mesma coisa. Se ela for exagerada, acaba fazendo efeito contrário, pesando mais ainda a nossa expressão. E se a gente optar pelo rosto lavado, a gente perde aí a oportunidade de usar a maquiagem para ajudar a ficar com uma expressão mais leve. Na minha opinião, a gente tem que estar com a
pele parecendo fresca, parecendo viva. Sabe, colocar nos olhos aí só o suficiente para eles aparecerem um pouco mais. E fundamental um pouco de blush, que eu acho que o blush é o que mais confere leveza no rosto, é o que mais faz a diferença. E claro, o batom, e não um que derreta nas nossas ruguinhas em volta da boca, pelo amor de Deus. E tem muitos detalhes que eu gosto de prestar atenção quando a gente fala em aparência, sabe? Nosso sutiã, por exemplo, precisa ser bem escolhido. Para quê? Para não ficar dividindo aí as nossas gordurinhas, né? E não fazer a gente ficar parecendo um provolone amarradinho. E ele precisa dar um formato harmônico às nossas mamas. Tem que ficar bonito, né? O cuidado com a nossa higiene, por exemplo, também eu gosto de prestar atenção. E aí precisa incluir detalhes, sabe? Tipo cada reentrância da orelha, o cabelo precisa estar lavado todo dia, ou no máximo dia sim, dia não. Né? O nosso perfume precisa ser leve, olha a leveza aqui de novo. Precisa ser leve e sempre presente. Eu vou confessar uma coisa. Eu passo um perfumezinho levinho até para ir dormir sozinha. A nossa pele também precisa estar legal, precisa estar hidratada, gostosa. As unhas têm que estar sempre em ordem. Outra coisa importante é a nossa postura. Uma postura ruim deixa a gente parecendo mais velha, você já reparou? Mas a nossa imagem vai muito além da nossa maquiagem, da nossa roupa e todos esses detalhes aí. É importante prestar atenção na nossa vibração energética, no nosso humor, nos nossos assuntos. Não adianta a nossa aparência física estar leve e a gente está toda cheirosa e linda se a gente fica falando só de tragédia, se a gente fica falando só de doença, de inconformismo com alguma coisa, se a gente fica se lamentando, se a gente fica fofocando, ou então falar tudo isso com o olhar, né? Aquela expressão. É por isso que é tão importante a gente estar bem, a gente estar serena, porque isso transparece e encanta as pessoas à nossa volta. Quem está bem consigo mesma se torna naturalmente agradável e leve, e com isso se torna muito mais atraente. E precisa prestar atenção também na porta de entrada para as pessoas, que é o quê? O seu sorriso. Um sorriso, ele acolhe, ele dá sinal verde para conversar. Ele exprime a sua aceitação pela pessoa, pelo ambiente. Eu, particularmente, eu gosto de sorrir para todo mundo. E isso só me traz coisa boa. Eu fiz muita amizade com isso. Abri portas para muitos amores com isso. Sem contar que uma pessoa sorridente é muito mais aconchegante. E eu não estou falando de sorrir forçada, não. Eu tô falando de investir na sua vontade de sorrir. Tô falando de sorrir mesmo, com prazer, com sinceridade. Bom, mas vamos pensar juntas aqui sobre essa história de parecer interessante. Olha, você não precisa se preocupar em parecer interessante. Sabe por quê? Porque você é interessante. Você tem inúmeras coisas na sua aparência que são muito interessantes. Você já parou para prestar atenção nessas coisas? Nos seus detalhes físicos? Dá uma olhada aí em cada detalhe bonito que você tem aí em você. No seu rosto, no seu corpo, no seu cabelo. Olha para tudo com atenção e admita as coisas bonitas de verdade aí em você. Você tem tudo o que você é, tudo que faz parte da sua personalidade. Você tem as suas qualidades morais, seus talentos,
suas facilidades, suas expertises, seus conhecimentos, seus sentimentos. Você tem tudo o que você já viveu, já leu, já assistiu, já passou, já tentou. Você tem também tudo o que você quer fazer. Seus sonhos, seus planos, suas empreitadas aí. Você tem os seus hábitos. Você é interessante. Então você não precisa parecer interessante. Só que para todo mundo perceber o quanto você é interessante, você vai precisar passar pelo pior julgamento que existe, pela prova mais dura de todas, pelo crivo do jurado mais terrível da face da terra. Sabe quem é ele, né? Então, é você. A partir do momento que você perceber o universo maravilhoso que é você, a partir do momento que você conseguir reconhecer as suas qualidades todas e passar a se perceber interessante, todas as pessoas, todas as outras pessoas em volta que ainda não perceberam, vão passar a perceber. Quando você tem consciência do seu valor, o seu jeito de se vestir passa a ser lindo. Sabe por quê? Porque você não sente mais necessidade de parecer isso ou parecer aquilo. Você não se sente mais forçada a se vestir com uma roupa que te dê a sensação de te deixar interessante para os outros. Quando você tem consciência do seu valor, a sua maquiagem fica na medida exata. Você vai saber exatamente o que fazer. Quando você se apoderar do seu valor, você vai tratar de você na intimidade como quem trata uma rainha. Você vai sentir prazer em se cuidar, se perfumar, se proporcionar mimos nos mínimos detalhes. Quando você é dona do seu valor, você aprende a se amar. Aí você não vai mais ter necessidade de ficar ligada em assuntos negativos, em pessoas negativas, sabe? Em telejornais cheios de tragédia, de ódio, de focar em doença. Você não vai mais precisar disso. Você não vai mais ficar preocupada em parecer mais interessante, porque você vai saber o quanto você é interessante. E a pessoa que for atraída por você e que se envolver com você vai ter sido escolhida com clareza, sem desespero. Vai ser conquistada pelo que você é e não pelo que você pensa que precisa parecer para ser amada. A partir do momento que você se aceita, as pessoas te aceitam. A partir do momento que você se ama, as pessoas te amam. Tudo começa com a relação sua com você. E isso não quer dizer que você não precise melhorar nas coisas que você acha que precisa melhorar. Precisa sim, em tudo que você achar, em tudo que você quiser. Se você sente que precisa melhorar alguma coisa na sua saúde, na sua aparência física, nos seus conhecimentos, nos seus hábitos e tudo mais, vai atrás dessas melhorias sim. Elas vão agregar ainda mais valor aí a você, para você mesma e para as outras pessoas também. E sobre a leveza na aparência que eu estava falando no início, ela vem naturalmente quando você aprende o amor próprio. Porque com o amor próprio vem a segurança. E a segurança, ela dispensa exageros, assim como ela não permite descasos com a sua aparência. Aí, além de você ser super interessante, você vai parecer super interessante também. E isso não vai encontrar nenhum empecilho na sua idade, não. Perceba também
a mulher forte que tem aí dentro. Você tem uma leoa interna, sabia? Deixa ela aflorar, deixa ela te ajudar nisso. Ela é linda na aparência, nas atitudes, nos valores. Ela é maravilhosa. Deixa ela vir. Bom, era isso que eu queria falar com você hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele possa ter ajudado você a descobrir e acordar um pouquinho aí a sua leoa interna, sua força interior que vai conduzir você a abraçar a felicidade que está reservada para você no universo. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.